Olá, irmãos, encarnados e desencarnados, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, carregando em nossos corações a bandeira de Ismael, Deus, Jesus e caridade. O assunto da nossa exposição doutrinária de hoje é o céu e o inferno para cada um de nós. Vamos começar com uma analogia. Eu aprendi desde cedo na faculdade de agronomia que nós só conseguiremos colher aquilo que nós efetivamente plantarmos. Imaginemos que nós somos todos horticultores. Nós recebemos do patrão maior, Deus, as terras para plantio, as sementes, adubo, água. E o nosso trabalho é fazer a semeadura, cuidar da produção, fazer controle de pragas e doenças, fazer a adubação, irrigação, acompanhar todo o processo de plantio e, quando chega na época certa, fazer a colheita. E o que nós colhermos é o resultado do nosso esforço e é a nossa recompensa. Nós estamos nesse processo a cada encarnação e chega a época de colher a nossa safra. E nós vemos, num determinado momento, passar por nós um outro horticultor que está com um sorriso feliz, tendo nas mãos um lindo e enorme morango e degustando esse morango com muita satisfação. Qual é o nosso pensamento? Eu quero um morango igual. Só que aí nós olhamos para a nossa produção e percebemos que nós não plantamos morangos. Nós estamos cultivando morangas. E aquela da variedade cabotiá ainda, que tem a casca mais dura e que nós precisamos descascar e cozinhar para nos alimentarmos. E aí nós nos perguntamos, por quê? Por que eu não posso comer um morango? E o nosso primeiro sentimento é de injustiça, indignação. Nós não conseguimos compreender porque nós não estamos desfrutando daquela mesma satisfação que a outra pessoa. Entristecidos, nós percebemos que precisamos ter uma outra atitude perante a vida. Então, nosso primeiro sentimento é de injustiça. Nesse sentimento de injustiça, algumas vezes nós reagimos com raiva, com indignação, mas muitas vezes reagimos com tristeza. E esse é um grande mal da nossa humanidade atual, que são os processos de entristecer o espírito e o corpo, trazendo para nós outras doenças físicas, como é o caso das depressões. Mas a gente não pode esquecer que todos nós temos um anjo da guarda. Se nós prestarmos bem atenção e ouvirmos no fundo do nosso coração, nós podemos ouvir a voz do nosso anjo, que é o enviado de Deus para nos proteger, nos amparar e nos guiar. E a voz desse anjo nos explica que, apesar de nós não termos cultivado morangos, nós não vamos morrer de fome, porque afinal de contas, as morangas são muito saborosas e muito nutritivas. Elas só precisam de um pouco mais de atenção, um maior período de produção e colheita, precisam ser descascadas e cozidas, mas que elas vão nos alimentar de qualquer forma. E que a gente não precisa se sentir injustiçado por conta disso. Essa é a primeira lição da nossa vida, usando essa analogia. Nós temos que nos preparar para fazer o nosso cultivo, a nossa produção. Mas nós temos que saber lidar com aquilo que nós efetivamente colhermos, para que a gente continue no nosso processo de crescimento e de desenvolvimento. Nós temos que entender que esse processo ele ocorre tanto enquanto estamos encarnados na matéria, quanto na erraticidade, que nós sempre vamos colher aquilo que nós plantarmos.
Tem aquela máxima que diz que nós colhemos, que quem planta vento colhe tempestade, né? Então essa compreensão a gente precisa desenvolver dentro de nós. Nunca esquecendo que nós somos espíritos imortais e que vamos passar por esse processo em sucessivas reencarnações. Dito isso, nós temos sempre que ter em mente que nós precisamos ter uma capacidade de reação, ou melhor, uma capacidade de ação. Nós temos que nos resignar sempre que acontece alguma dificuldade na nossa vida, mas a partir dessa resignação fazer um estudo do nosso interior, observar as nossas deficiências, os nossos erros e tomar atitudes proativas para que essas coisas se resolvam. Nós precisamos então, como horticultores, ainda dentro da analogia, preparar a próxima safra. Nós temos que nos programar para isso. E aí seria uma ilusão pensar que nós resolveríamos o nosso problema se nós não plantássemos morangas e plantássemos apenas morangos. Porque a gente não pode esquecer que o morango em si ele é uma fruta. E só o morango em si não alimenta o nosso corpo. Então nós precisamos ter uma produção diversificada e plantar em diferentes épocas do ano, ter o cuidado com a nossa lavoura para que a gente tenha sempre uma colheita farta. Essa analogia, ela foi colocada para nós falarmos um pouquinho sobre um livro do Pentateuco de Kardec, chamado O Céu e o Inferno, que é um livro pouco lido de fato pela grande maioria das pessoas que estudam a doutrina. É o que a gente chama de o patinho feio da codificação, né? Há pessoas que nunca abriram o livro O Céu e o Inferno. Mas ele é um livro de leitura muito interessante e de um grande ensinamento. Kardec escreveu o primeiro livro do Pentateuco, dos 5 livros da codificação, em 1857, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem toda a base doutrinária e o aspecto filosófico da doutrina. Em 61, Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, que faz toda a explicação dos fenômenos de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é de 64, 1864. Ele traz toda a moral cristã, todos os aspectos da moral cristã. O último livro, a Gênese, que é o aspecto científico de explicação da doutrina, ele é de 1867. Entre a escrita do Evangelho e a Gênese, em 1865, foi escrito o livro O Céu e o Inferno. Vamos fazer apurar algumas partes do livro que são muito interessantes. O capítulo 1 do livro, que tem como título O Porvir e o Nada, diz o seguinte: vivemos, pensamos e agimos, eis o que é positivo, e morremos, o que não é menos certo. No entanto, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Ou vivemos eternamente? Ou tudo se aniquilará para todo sempre? Vale a pena pensarmos nisso. Então esse é a introdução do primeiro capítulo do livro. Mas afinal de contas, o que é o inferno e o céu para cada um de nós? A FEB TV, e esse vídeo está disponível no YouTube, no canal da FEB, elaborou um documentário comemorando os 150 anos da publicação do livro Céu e Inferno. Esse trabalho ele foi elaborado
com depoimentos de alguns conferencistas como Haroldo Dutra, Rossando Klinger, Saulo Silva e Severino Celestino. Ele traz uma análise histórica sobre as diferentes crenças do céu, do inferno, anjos, demônios, punições e recompensas depois da morte, que são os temas que mais intrigam a humanidade desde sempre. Vale a pena assistir esse material. E eu separei desse documentário um trecho de fala do Haroldo, que diz o seguinte: na visão do Espiritismo, o inferno é um grande espelho que retrata aquilo que já está dentro da criatura, e ela só fica lá enquanto alimentar este estado íntimo. Porque a partir do momento que ela se dispuser a mudar o cenário íntimo, ela é transferida para outros cenários exteriores. A fonte está no coração. O que muitas vezes acontece é a pessoa ter a dificuldade de se enxergar. É a dificuldade da autoconfrontação. Por isso é bom iniciar um processo de autoconhecimento, entrar no trabalho da reforma interior, para que a gente não seja surpreendido por nós mesmos. Para onde a gente vai depois da morte é simplesmente um reflexo daquilo que eu já vivo por dentro. Então ninguém vai para o inferno. Na verdade, ao desencarnar, a pessoa passa a ver o inferno no qual ela já vive. Assim como ninguém vai para o céu. A pessoa passa a enxergar o céu que ela já traz no coração. Dando continuidade, vamos abordar alguns trechos do livro O Céu e o Inferno, na parte primeira do livro, capítulo 7º, chamado Código Penal da Vida Futura. São 33 itens e nós selecionamos algumas partes que são muito importantes. No primeiro item, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Essa parte vem de acordo com a fala anterior que nós passamos do Haroldo. Segundo item. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, isto é, a completa depuração do espírito, Toda imperfeição é ao mesmo tempo causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda a qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. No item 4, em virtude da lei do progresso que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme sua vontade e seus esforços, resulta que o futuro é aberto a todas as criaturas. Quinto, sendo o sofrimento inerente à imperfeição, como o gozo à perfeição, a alma traz em si mesma o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, como o céu se acha por toda parte onde existam almas felizes. Sexto, o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos
é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez na vida terrena. 10. O espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Todas as misérias, todas as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em anteriores existências. 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e todo ato meritório será recompensado segundo o seu valor. 13. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela persistência no mal ou suavizá-los e abreviá-los na prática do bem. 19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, seu progresso por vezes é lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos. Entretanto, chega por fim o momento em que a sua teimosia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua basófia, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros clarões de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Dando continuidade, artigo 30. Por serem temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da vontade humana, as penas constituem, ao mesmo tempo, castigos e remédios que auxiliam a curar as chagas do mal. 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal, praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser, quando na verdade são justas, já que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. Esse capítulo termina no item 33º, que resume todos os outros e diz o seguinte: apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. O sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo em suas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a doença decorre dos excessos e o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, como todo homem pode libertar-se das imperfeições, desde que o queira,
pode igualmente anular os males consequentes e assegurar a sua felicidade futura. A cada um segundo as suas obras, assim no céu como na terra, tal a lei da justiça divina. Irmãos, nós passamos por diversas encarnações e nós podemos ter certeza que esta encarnação que nós estamos vivendo neste momento é a melhor de todas. É a oportunidade que nós temos de estar vivendo um processo de melhoramento pessoal, de progresso, dentro dessa época que nós estamos passando, que é a era da transição planetária, em que o planeta Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde nós teremos um menor sofrimento de toda a humanidade e a busca da felicidade coletiva, porque a nossa felicidade pessoal, ela passa pela felicidade de todos à nossa volta. Lembro de uma fábula budista que é descrita em muitas palestras da monja Coen, que é no Brasil a líder zen budista, e ela conta o seguinte: um rei queria saber qual era a diferença entre céu e inferno, e ele não tinha essa compreensão. Foi dito a ele que havia um mago, um mestre, que sabia a resposta. E eles foram à floresta atrás desse mago. Chegando lá, o rei, com toda a autoridade que lhe cabia, bateu, chamou, a pessoa não atendeu. E aí ele adentrou a casa com muita agressividade. E ele inquiriu o mago sobre qual seria essa diferença. E num primeiro momento o mago não quis responder a ele e até usou uma expressão um pouco mais ríspida, e muito irritado, o rei tirou a espada da bainha e apontou para o peito do mago. Aí o mago olhou bem nos olhos dele e disse: "Isso é o inferno." O rei tomou um choque com aquela afirmativa, parou um momento, respirou, guardou a espada, colocou de volta na bainha e disse: "Me desculpa, eu realmente estou sendo muito agressivo." E aí o mago respondeu: "Isso é o céu." Essa é a diferença. A diferença entre o céu e o inferno, meus irmãos, é como nós vivemos. É o nosso estado de espírito. É como nós conseguimos enfrentar as dificuldades da nossa existência. Conseguimos vencer os problemas do nosso dia a dia. E como nós conseguimos não apenas reagir às coisas que nos acontecem, mas quando a gente passa a efetivamente agir, ou seja, nós fazemos um trabalho de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E a partir deste momento, a gente consegue programar nossos próximos plantios e, portanto, fazer uma melhor gestão das nossas próximas colheitas. Nem sempre isso é uma tarefa muito fácil, até porque pelo nosso sentimento humano, nós nos sentimos muitas vezes injustiçados, entristecidos com as coisas que nos acontecem. E nem sempre nós achamos nessa encarnação as explicações para as nossas dificuldades. Mas nós não podemos esquecer que nós somos seres imortais, que já cometemos muitas faltas e que, portanto, temos que sempre olhar com um olhar de amorosidade. E eu ouvi uma frase muito interessante esses dias que dizia o seguinte: quando a gente está em uma competição, ou a gente ganha,
ou a gente aprende. Na nossa vida é assim. Se nós não temos as colheitas fartas todas as vezes, mas pelo menos nós poderemos programar as nossas próximas colheitas. No final do livro O Céu e o Inferno, no item Nota Explicativa, está descrito o seguinte: é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie. Sem preconceitos de nenhuma espécie. Está escrito lá: de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. Terminamos essa exposição doutrinária de hoje com uma fala de Leon Denis, quando questionado se o Espiritismo seria a religião do futuro. E ele responde: o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro de todas as religiões. Vamos fazer a nossa oração final pedindo ao nosso anjo da guarda que sempre vele por nós, nos acompanhe e abra os nossos caminhos. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Essa oração está no capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12. Prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem queixumes, livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os ombros, de sobre os olhos, o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Irmãos, terminamos assim o nosso trabalho de hoje, que tenhamos todos uma semana abençoada e que assim seja.